esperançar. Paulo Freire trata muito bem das diferenças entre ter esperança e esperançar. Ele diz o seguinte: ter esperança, por vezes, pode nos apontar uma possibilidade de, em zona de conforto, sentar-se e esperar. Diferente de esperançar, verbo de autoria, deste grande pensador, que diz o seguinte: esperançar trabalha com uma ideia prioritária de movimento, de busca, de incompletude, de compreensão de que, inconcluso, eu posso conduzir o meu melhoramento a partir dos 1000 ecos que o universo vai nos oferecendo. Vejam que, no contemporâneo, diante da pandemia, diante desta demonstração, de reinvenção do próprio Covid-19, há que se trabalhar com o verbo esperançar. Esperançar de termos esperança e esperançar de não cruzarmos os braços diante daquilo que precisa ser feito. E aquilo que precisa ser feito hoje passa incondicionalmente por uma ideia de cuidado. Uma ideia de cuidado não apenas de cuidar-se, mas de cuidar o outro. Cuidar o outro também ajudando-o a tomar a consciência necessária do contexto que nos cerca. Um contexto que, repleto de pretextos, nos aponta o grande desafio que assola o humano: ser humano. Nunca nós fomos testados com tamanha voracidade nos nossos conteúdos emocionais. Nunca foi exigido e cobrado de nós uma postura eminentemente empática diante do sujeito e do outro, porque por vezes, tamanha é a nossa superficialidade que nós deixamos de ser empáticos com nós mesmos. Nós não conseguimos nos colocar no nosso lugar, porque o nosso lugar é um lugar que necessita, inevitavelmente, de um processo de autoconhecer-se, de um processo de autodescobrir-se, de um processo de automelhoramento. Quando a gente fala em empatia, a gente faz sempre a projeção de colocar-se no lugar do outro. Quem perdeu-se de si próprio não encontra o outro. Antes de fazer essa empatia por fora, eu convido numa reinvenção a fazermos uma empatia por dentro. Vamos nos colocar no nosso lugar de sujeitos inconclusos e inacabados que somos, e talvez nós entendamos uma série de elementos que nos atravessam. Porque é só percebendo, é só entendendo, é só compreendendo os elementos que nos fazem que nós temos condições ou um regime de possibilidades de ajudar o outro. Infelizmente, neste tempo, nós vivemos o tempo da esperança e não o tempo de esperançar. O tempo de esperançar exige deslocamento, o tempo de esperançar exige desenvolvimento pessoal no campo do entendimento das coisas. O esperançar exige um movimento que, respeitoso, ajuda o outro, que é o não eu, a tomar consciência de que ele também deve esperançar. Esperançar em atitude, esperançar numa postura generosa diante de si próprio, do mundo e dos outros. Então vejam que o contexto da pós-modernidade tem nos convocado cotidianamente a esperançar. E esperançar não é meramente um cruzar de braços e esperar. É uma atitude ativa,
protagonizada que nos convida e por vezes nos convoca à reinvenção de nós mesmos diante de um tempo que diz que, né, nós precisamos atualizar o nosso regime de verdades. No livro Estranhos Batem à Nossa Porta, do professor Zygmunt Bauman, ele vai dizer justamente isso. A estranheza diante das relações é tamanha que, por vezes, nós acabamos nos perdendo de nós mesmos, né? Quando ele fala de estranhos batendo à nossa porta, ele está falando de um regime, né, de posicionamentos que vão contra toda e qualquer ideia de pertencimento, de cooperação, de empatia, de civilidade. Então ele vai dizer o seguinte, né? Tamanha é a superficialidade e a liquidez do fracionado, da troca, do consumo, do descartável, que nós vamos inclusive perdendo a nossa condição essencial de existir. E por vezes, ao abrir a porta, o estranho que está do outro lado somos nós mesmos. Nós viramos a estranheza. Nós nos tornamos aquilo que nós desconhecemos, né? Então vejam que estranhos batem à nossa porta. Esperançar, né, são movimentos que passam essencialmente pela nossa condição de melhoramento pessoal. Existir hoje requer inevitavelmente que nós todos nos esclareçamos do que é necessário e pertinente para que, habitando este planeta, nós possamos ser incondicionalmente pessoas melhores, sujeitos melhores. E hoje, em especial, né, eu gostaria de timbrar como ferro em brasa, né, a necessidade do esperançar, a necessidade de nos movimentarmos numa condição, né, de protagonizar tudo aquilo que é bom e aquilo que faz bem. As pessoas não estão acostumadas mais a serem elogiadas. Educação passou a parecer interesse. Gente bem educada parece gente interessada, e na verdade o que nós fazemos, né, como prática de civilidade, gentileza e cortesia é só dizer ao outro o que ele tem de bom, é só dizer ao outro o que o potencializa, mas ele está tão intoxicado de coisas ruins, de desqualificação, que ele estranha por vezes quando nós dizemos a ele que ele é alguém importante, que a tarefa simples que ele executa tem um significado vital na vida da gente. É preciso que nós aprendamos a externizar o que é bom do outro, sem se preocupar com o empoeirado, que diz pra gente que no momento em que eu falo, eu verbalizo, eu manifesto, eu anuncio para o outro aquilo que significativo o faz, eu passo a brilhar menos. Isso é pura ignorância. Na verdade, nós nos qualificamos a partir de uma ideia de juntos, né, potencializarmos o que é bom. A cura terapêutica está associada a focar naquilo que ilumina, naquilo que é próspero, naquilo que dá direção. Então vejam que eu não trago um discurso novo, e não é esse o interesse. Eu reforço o discurso de que é preciso espalhar, é preciso viralizar a bondade, é preciso viralizar o amor universal, é preciso viralizar o acolhimento, é preciso que se diga sim que o outro é importante. E é preciso que a gente não marque horário para isto. É preciso que a gente não marque horário para isto. Porque por vezes o tempo, né, que não é governado por nós, né, não nos permite dizer aquilo que é importante. Porque o tempo escoa pelas mãos. Então que nós possamos, né, sem sombra de dúvidas,
espalhar o que é bom e o que faz bem, na perspectiva de entendermos que, né, nós podemos alimentar-nos e alimentar o outro de um conteúdo de prosperidade, de um conteúdo de paz, de um conteúdo de amor universal, de um conteúdo fraternal, de pertencimento em rede, de pertencimento coletivo, de uma preocupação, né, que é zelosa, amorosa, cuidadosa, repleta de acolhimento. Então, hoje, em especial, eu gostaria de deixar a vocês essa simples lição, né? Que nós possamos esperançar anunciando o que é bom e o que faz bem, se tratando de cuidar e acolher o humano.